arquétipos que mais perturbam a consciência no processo analítico. Logo, são os na prática mais importantes. Mas qualquer mitologema, qualquer categoria da fantasia é um arquétipo. Por exemplo, a jornada do herói é um arquétipo. Até eu estava pensando desde a outra. No começo, quando nós ficamos da manhã, mas acho que era mais sentido lá. O arquétipo ele vai ter local de causa suficiente. Condição. E também causa suficiente. O negócio é que eu não tenho como dizer que um negócio que é quase psíquico pode causar. Mas, se eu esticar a baladeira com o máximo grãos Salles, eu posso afirmar isso. Com o máximo grãos Salles, tá bom? Então, tudo isso aqui está relacionado ao aspecto psicóide, porque o psicóide é justamente esse aspecto quase psíquico, que é o arquétipo instinto. Por que não é psíquico? O que é psíquico? Posso professor? Perfeitamente. Posso Não só o que passa pela consciência, mas que tem a qualidade de imagem. Tudo que é imagem é psíquico. O que é imagem? Tudo aquilo que pode ser representado ou tem a qualidade de ser representado. Os complexos são o quê? São a imagem de uma situação psíquica de alta carga emocional. Mas ao mesmo tempo eles podem não. Você pode sentir, você pode perceber a influência, mas a imagem também é sentida, a imagem também é tátil, a imagem também é auditiva, a imagem também é... A representação, o Fostello, ela não necessariamente é visual, é porque a gente tem o vício do visual. É bem mais complexo. Intuição. Também. A intuição é justamente uma fantasia inconsciente, que é uma percepção via inconsciente, através da fantasia. Ao invés de eu perceber o objeto, eu percebo a minha fantasia acerca do objeto, então ela vai ter uma relação atemporal e espacial com relação ao objeto. Logo vai me dar informações adicionais. Eu perco a informação objetiva e ganho outras informações. É uma merda. Dá para entender? Tudo isso aqui são influências que vão levar ao desenvolvimento da noção de arquétipo e ao uso do termo psicóide. Que está no Hash, está no Bloiler. Psicóide, segundo te interrompi. Vai, é só isso mesmo. Isso. Psicóide para o Jung não é só humano, né? Tem toda parte disso. Não. Aí eu já teria... Eu posso até supor que existe um arquétipo dos gatos, que os gatos têm uma maneira gática de perceber as coisas. Inventou as palavras agora. Foi. Tem que puxar Mas a hipótese do Jung para fundamentar arquétipo parte de exemplos animais, inclusive, né? Sim, tem um aspecto etológico. De que há em todo animal uma estrutura que permite que ele represente a situação instintiva. Inclusive, ele vai nos falar da mariposa da Yucca, para dar conta disso. Mas isso funciona mais como uma alegoria e como um exemplo para nos justificar o aspecto etológico do arquétipo, que torna a teoria arquetípica muito sólida, o aspecto etológico, é justamente que as pessoas esquecem, o aspecto do instinto. Mas, no fundo eu não sei, porque eu não tenho uma experiência imediata da mariposa da Yucca. Como me falta a experiência imediata de ser uma mariposa da Yucca, graças a Deus, eu observo que a bichinha faz aquelas coisas, assim que nasce, faz um negócio extremamente complexo, e aí eu vou fazer a suposição etológica e tal, e tal, e tal. Essa mariposa que dura, sei lá, um dia. E faz altas putarias. Entra numa flor específica, faz não sei o que, corta e tal, pega um pedaço, leva para outra flor, pau, bota os ovos e morre. Agora, eu pensei um negócio, não tem uma relação com isso que eu falei agora, posso estar muito errado, mas aquilo que o Jung elabora na tipologia da estética e do sentido tem uma relação direta com o arquétipo e com o instinto. Claro. Sendo o arquétipo uma relação estética e Também. o instinto uma relação de sentido. Teria que pensar. É uma pergunta difícil. Por enquanto eu não sei. Eu suspeito que não, mas eu não tenho elementos para te explicar por que eu suspeito que não. Anota aí, depois eu penso. Eu raciocínio. Alô, alguma dúvida?
Eu lembrei agora, eu estava lendo lá. Lembra que a gente está no psicóide, hein? Então vai lá. Sobre essa ideia do arquétipo, o Campbell ele fala lá naquele mitologia primitiva me parece um pouco... Não era nem ser um pouco biológico isso, essa ideia meio biológica, meio darwinista. Quando ele vai dar, você falando o exemplo dos animais, ele vai citar o exemplo das tartarugas. A questão de elas, porque elas nascem, as tartaruguinhas nos ovos no meio da praia. E elas não pensam duas vezes, já mete o pau a correr. Ela não fica se perguntando, a vida é injusta, por que eu nasci aqui, eu não gosto dessa praia, meu pai me abandonou. Ele vai lá, ó. Mas ele coloca que em algum momento elas aprenderam, enquanto espécie, meio ontológico isso, né? Então ele coloca... Aí quando ele vai colocar isso pro aspecto humano, ele coloca a hipótese, porque que também... Ele também bota essa hipótese, do imprint e tal, uma soma de experiências da espécie e tal, mas é perdido. Tanto que ele vai falar que teoricamente, a rigor, seria questão de coletivo estarem substratos de comportamentos e formas a priori desde a ameba. Desde a ameba, pior ainda. Mas é uma hipótese que eu não tenho como corroborar com nada. Né? Só tipo de informação. Tá, mas aí ela... Olha isso. Natureza do psico. O Arthur, ela também tem essa ideia, né? Quando pensar em Deus, de que a vida, a ideia é essa. Não tinha pensado, raciocinar que eu tinha falado. Só que o Jung, ele bota essas ideias en passant. Sim. Porque, em termos práticos, não tem muita utilidade. Mas você tem que pensar. E você não vai... É como o Kant coloca. A razão lhe bota a pensar sobre coisas impossíveis. E essas coisas impossíveis são as principais coisas. Né? E é uma coisa principal se perguntar sobre a vida. Mas, ao mesmo tempo, passar muito tempo se perguntando sobre isso dificulta as coisas que você tem que fazer. E o trabalho científico, propriamente dito, pode descambar para um aspecto filosófico que não é tão produtivo para o aspecto psicológico. Mas, porém, contudo, todavia, ele pensa sobre isso de maneira um tanto quanto passando, como uma especulação. Mas que é um negócio que não tem tanta consequência na obra. Então, acho que é na psicoterapia que ele fala que ele pode até fazer certas conjecturas e ter certas linhas de pensamento a respeito do paciente, mas que deve ser feito nos horários livres dele, na hora da análise. Exato. Alguns tipos de... Pois é. Assim. E que o lazer intelectual dele não pode interferir com o trabalho prático com os pacientes. Toda a elaboração teórica dele visa o trabalho prático. Então tem isso aí? Tem. É importante? Mas é fundamental na teoria? Não. É uma conjectura que ele faz, olha, se eu levar isso aqui adiante, eu vou chegar nisso. Eu tenho como comprovar isso? Comprovar eu não tenho, mas tem um monte de indício etológico. Mas vamos voltar para cá. Isso serve muito mais para dizer assim, olha, isso aqui é sério, isso aqui é consequente, isso aqui é um negócio que não sou só eu que estou dizendo, isso tem uma série de indícios, mas para além de um aspecto de dizer, olha, isso aqui vale a pena, ele não segue adiante dessa linha de pensamento, ele retorna. Mas assim, o arquétipo está ligado à vida, está ligado ao instinto, está ligado ao corpo. Não é uma coisa espiritual solta à parte metafísica ou estritamente idealista. Não, tem um corpo, tem um instinto, tem um biológico aí. É inescapável, é parecido com a postura do Bloyler e do Wundt também. Eu não vou negar o aspecto biológico, mas eu vou me preocupar com outras coisas. Agora o aspecto biológico tem que estar presente. Ainda é uma psicologia médica em certo sentido. Eu não vou abrir mão. Isso é importante para a gente ficar voltando para ficar tão na ideia metafísica. Exatamente, coisa, né? exatamente. Senão você acaba caindo numa espécie de idealismo, que o arquétipo platônico, é um negócio separado, que é um número, que é um objeto estritamente racional, que eu vou chegar pela razão, sem o sentido. Não é isso. Mas também, não é só isso, mas também não é só isso. É as duas coisas. Eu acho que eu estou indo longe demais. Vamos voltar para o... Vocês não entenderam, né? O inconsciente é psicólogo.
coletivo. Cara, uma dúvida que eu tenho ainda sobre o conceito de representação. Acho que você não ficou muito claro para mim, né? Porque dá a impressão de que o critério para saber se algo é uma representação ou não é isso ser passível de ser reconhecido pela consciência. Em certo sentido. Pode ter algum grau de consciência, nem que seja parcial. Ou mesmo que não tenha, mas que possa ser. Hipoteticamente falando, possa ser conhecido. Por isso que tem consciências parciais e inconscientes. Por isso que eu falo uma atitude inconsciente. Para ter atitude tem que ter consciência. Tem que ter um complexo, nem que seja parcelar, que vai ter essa atitude e vai fazer uma percepção do nível inconsciente. Mas eu já vou longe demais. Aí nesse sentido, o arquétipo psicóide, primeiro porque não sabe nem o que é de fato, e porque não passa por si pela consciência. Exato. Primariamente, né? São seus efeitos e suas. Exatamente. Produções. Dá para entender? Então, foi que a gente mostrou aqui. Ele tem um termo que ele é derivado, ou pelo menos que é transpansado pelo pensamento filosófico do Resch, pelo pensamento filosófico do Tomás de Aquino, de Platão, dos neoplatônicos, do Rudolf Otto, do pensamento médico do Bloila, mas que recebe um significado muito particular e próprio do Jung. Dá para entender isso? Ou seja, tem pontos de conexão e pontos de fissura importantes com a história do pensamento e com a história da psiquiatria. Dá para entender isso? O mais importante que eu quero que vocês vejam é isso. Porque isso dá substância para a discussão. O povo discute sem substância. É uma discussão molusca, não tem coluna vertebral. Quando você sabe essas coisas, sua discussão tem coluna. Tem coluna vertebral, você sabe do que você está falando. Porque a negada fala de arquétipo, você pensa em tudo menos nessas coisas. E é fundamental que vocês tenham essa substância ao discutir. Não dá para entender? Ou estou errado? Porque esse é o que eu penso. Pode ser que o legal seja discutir sem substância também. Para mim não é. Qual é o negócio do afeto agora, né? O outro aspecto que é influência do Bloila. O conceito de afetividade. Já estava presente no Bloila. Como é que o Bloila define a afetividade? O Jung fala disso naquele glossário do tipos. Né? O que é que designa o termo afetividade? Ele designa e contém não apenas os afetos em sentido próprio, mas também os sentimentos leves ou as tonalidades sentimentais de prazer e desprazer. Ele distingue a afetividade, por um lado, as sensações dos sentidos e as outras sensações corporais. E por outro, os sentimentos. O sentimento aqui, o Bloila utiliza uma conotação diferente da do Jung, enquanto processos internos de percepção e pensamentos absurdos. Então, para o Bloila, já tem um pensamento acerca da afetividade. Não é à toa que esses trabalhos de associação, de hipnose, de não sei o que, já eram desenvolvidos lá na clínica escola de Zurich. Né? Mas aí como é que o Jung vai definir afeto? Vai ter uma diferença fundamental com relação ao Bloila. Aqui vem a fissura, né? Aqui vem o corte. Ele define afeto como um estado de sentimento caracterizado por inervações perceptíveis no corpo e com uma perturbação peculiar no fluxo das ideias. E faz uma distinção que não se encontra na concepção de Bloila. Ao contrário de Bloila, ele distingue sentimento de afeto, ainda que a passagem de um para o outro tenha contornos vagos. Né? O sentimento ele pode ser uma função voluntariamente disponível, enquanto o afeto em geral não é. E também falta ao sentimento as inervações corporais que são perceptíveis do afeto. Então, o que é um afeto? Para o Jung, o afeto é uma espécie de estado de sentimento
que é caracterizado por inervações perceptíveis no corpo. Por exemplo, quando eu tenho e o afeto, ele, em geral, ele é autônomo e ele tem um caráter compulsório. E além disso, ele tem caráter de inervação somática. Então, quando eu tenho um afeto, eu tenho dilatação na pupila, eu tenho alteração na pressão sanguínea, eu tenho alteração na permeabilidade psicogalvânica da pele, posso ter sudorese, eu posso ter taquicardia, eu posso ter um frio no estômago, eu posso ter um nó na garganta, eu posso ter todo esse tipo de inervações somáticas. O sentimento, não. O sentimento, por Jung, é uma das funções da consciência que pode estar disponível voluntariamente à consciência e é uma função de valor. Agora, um sentimento muito intenso pode chegar a um afeto. Eu posso desvalorizar tanto uma pessoa, tanto quando eu chego perto dela, eu tenho uma sensação de gastura. Aí esse sentimento, devido à sua intensidade e ao seu grau, se converte num afeto que me atinge. E mais, os afetos, além de provocarem uma inervação corporal perceptível, eles também criam um negócio muito chato, muito chatíssimo, que é a parte pior dos afetos, que é uma perturbação peculiar no custo de ideias. Tente conversar com alguém que está com raiva. É possível. O que acontece com a inteligência dela? Sensivelmente. O afeto, ele leva a uma contração da consciência e uma perturbação no curso das ideias. Tanto é que Jung fala que a racionalidade não é um dom inalienável das pessoas. Basta se elevar a temperatura dos afetos para se perder completamente. A quem já entrou em thread do Facebook sabe disso, assim, empiricamente. Não dá, acabou, morreu, entendeu? Assim, acho que essa última fala desfez um pouquinho que eu estava pensando, mas tu diz que os afetos provocam essas inervações corporais. Sim. Mas aí, não se poderia dizer que os afetos são essas inervações corporais? Talvez. Eles são essas inervações corporais também, eu diria, mas aí eu também não tenho certeza para afirmar isso. É muito difícil também. Tira para alguém com esses dois. Se não me engano, quando vai diferenciar sentimento de emoção, ele vai usar a inervação fisiológica. A emoção é sinônimo de afeto. Sinônimo de afeto. Bom. Então aqui você tem de novo uma influência que vem do Bloiler e que você tem um ponto de aproximação e um ponto de distanciamento. Dá para perceber isso? Os afetos, eles são necessariamente ligados ao complexo? Em geral. Sejam conscientes ou não. Dá para entender? Mas sempre que algo mais consciente se constela, vai ter afeto, né? Vai. Como, por exemplo, na interpretação de palavras, né? O indicativo da pessoa complexa É o afeto. O afeto que perturba, né? exatamente. A pessoa, de certa forma, está sempre instalada, sempre tem uma relação, uma troca consciência pessoas. Sempre vai ter algum tipo de conteúdo que é corriqueiramente constelado devido à relação compensatória complementar entre consciência e inconsciente. Isso é normal, né? É normal. Não significa que seja algo. Então, tem gente que é sempre... Você vai falar de determinada coisa, a pessoa se irrita daquela coisa. Daquela coisa irrita aquela pessoa. Por que porque sempre aquela coisa irrita aquela pessoa? Porque sempre vai ter aquela constelação específica, aquela coisa vai trazer à tona. E aí, junto daquela coisa, vem a irritação. Dá pra entender? Isso é um fenômeno tão corriqueiro. Você pode ver todo dia, se quiser. E se tiver saco, né? Pra ver também. Que é um fenômeno chato também. Principalmente quando é em você, que aí você não vê. Por exemplo, toda vez que eu vou falar dos junguianos, se constela a mesma besteira, eu faço a mesma coisa. Porque eu sei o quê? Porque eu não sei. É a mesma constelação específica, que é o mesmo objeto traz à tona com o mesmo afeto. Eu fico com raiva. Quer dizer que melhor, cara. Eu me irrito. Bolo e lagosta. Bolo, lagosta. Ah! Porra, bicho, tu também, hein? Caralho, hein? Lagosta. Eu tô melhorando, eu tô...
Não, porque lagosta não é o que vocês pensam que é, cara. É uma fraude, é uma mentira, assim, a sua vida vai acabar se você seguir essa fraude. Literalmente, aí foi quase. É o fim, cara. Lagosta é o fim da comunidade tradicional brasileira. Não é o homossexualismo, é a lagosta. Se no dia que o Malafaia descobrir, ele vai passar a atacar a lagosta. Então, sim, deixando bolha e lagosta de lado, se alguém criar bolha de lagosta, vai me matar. Tu é doido. Então, vocês se recordam que o Blois também tem influência da psiquiatria francesa, especificamente do Pierre Janet. Né? E o Jung também tem uma influência muito forte do Pierre Janet, no sentido do abatement. Né? Assim como o Jean-Martin Charcot, ele tinha uma abordagem que era crítica do laboratório. Né? O nome do... Inclusive o Freud botou o nome do filho dele de Jean-Martin. Porque é um negócio muito esquisito para um judeu botar o nome de um santo católico, Jean-Martin, né? no filho. Mas meu bisavô botou o nome do meu avô de Francisco das Chagas, então é um negócio não comum entre judeus colocar o nome de santos católicos em filhos. Acho que é para evitar. Jean-Martin, será que não é judeu mesmo? Vamos matar isso depois. Eu acho que vamos checar. Mas esse sobrenome, Freud, né? Não sei. Deve ser para semear a dúvida na hora de matar os judeus. Vai que o cara vive mais um dia e alguém salva esse cara, sei lá. Deve ser. Então o que acontece? Ele tinha essa crítica de que a psicologia do homem normal era estática. Era um estudo estático, enquanto o estudo do aspecto patológico, ele era mais próximo da realidade. Eu já tinha falado antes do livro que trouxe fama para o Pierre Janet, que foi publicado em 1886, Revue Philosophique, que é uma série de artigos sobre hipnose, né, e que firmou a reputação do Pierre Janet. É importante isso porque o Pierre Janet, ele já tinha um modelo de dissociação da consciência e do papel do subconsciente. E lembrem-se que isso antecede o Jung e antecede o Freud. Lembrando que o Jung abandona esse termo, subconsciente, pelos motivos que eu já expliquei. Ele é muito usado na língua inglesa no conceito da psicanálise. A tradução inglesa do Freud sempre encontrou profundos obstáculos. Tem vários problemas quando você vai traduzir para o inglês. A tradução inglesa tem vícios enormes. Para o Janet, a hipnose ela representava um método experimental de estudo da personalidade. Né? E para ele, então, a hipnose ela não é só um tratamento de sugestão. Ela também é um método de estudo. Um método de pesquisa que nem só foi. Exato. E mais, a hipnose prova um negócio muito interessante. A existência de cadeias associativas de memória separadas. É por isso que o Freud abandonou, porque o fato era associado a alguma fantasia. É porque a associação não substitui isso. Certo? Uma vantagem de ser na consciência. Lá? Não ouvi nada. Digo já. A associação livre fazia o mesmo papel com a participação da consciência.
enquanto a hipnose sim. é no inconsciente, é na inconsciência. Então você, por exemplo, inclusive a hipnose pode causar associações artificiais. Eu posso chegar aqui e hipnotizar, eu não, né? Se eu tivesse o Tom Lucas aqui, hipnotizar a Melissa, e aí ele dizia, você vai esquecer o número 9. Aí quando ela fala, Melissa, conta aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Então eu causei que a memória dela fosse dissociada e que tivesse uma cadeia associativa separada. Assim como eu poderia, através da sugestão hipnagógica, trazer à tona outras cadeias que estão presentes na Melissa e que ela não faz nem ideia. Isso aqui A pessoa que passa por esse tipo de sugestão inconsciente, ela precisa sempre ter a sugestão, senão... É aquela história de que o cara é hipnotizado. Por exemplo, tem uma sketchzinha do Jim Carrey, que ele vai para um show de hipnose, né? Aí o cara transforma ele numa galinha, ele para de falar e começa só a cacarejar. Só que aí o cara tem um ataque cardíaco e morre. Aí anos depois aparece ele como um mendigo lá, só cacarejando, acabou a vida dele. Isso é impossível. Depois de um tempo, a sugestão ia perder força e ele ia voltar a falar e não ficar cacarejando. Mas no sketch ele passa o resto da vida cacarejando. Quando ele tenta escrever, só sai cocó. Então ele está lascado, né? E essa existência de cadeias associativas separadas pode levar à existência de personalidades alternadas ou duplas, né? O Janet, ele entendia que, e até hoje o pessoal da hipnose explica assim, você tem essa outra cadeia associativa, né, que está no subconsciente, está aqui a consciência. E aí essa aqui é forte, e essa aqui é fraca. Aí, quando você causa uma basmã, essa aqui enfraquece, e a força dessa vem para essa. Você causa o quê? Uma basmã, um abaixamento nível mental. Aí isso aqui abaixa e essa cadeia associativa aparece. Ela pode funcionar como uma personalidade parcial, ou como uma dupla personalidade. O Freud, por exemplo, ele vai chegar à conclusão que o que está no inconsciente não está no inconsciente porque é fraco. Porque você tem uma atuação desse pensamento inconsciente na consciência. Logo, eles são fortes, não são fracos. Para o Freud, por exemplo, vai haver um investimento de energia constante para manter esses pensamentos à distância. Para o Jung, você vai ter essa influência, só que eles vão estar distantes devido à falta de elos associativos para chegar próximo à consciência, em virtude de uma atitude que é muito contrária a isso e que a percepção impede, seleciona de maneira adversa a isso aqui a aproximação desse conteúdo. Mas ele permanece no conteúdo forte, pode ser um conteúdo perturbador. Esse esquema do Pierre Janet, da gangorra, dessa maneira, o inconsciente só se manifestaria quando a consciência estivesse fraca. De fato, quando você tem o fenômeno do abaixamento do nível mental, que é o Jung vai utilizar do Pierre Janet, você tem uma diminuição da concentração, intensidade e direção ou atenção na consciência, isso é seguido quase simultaneamente pelo aparecimento de fenômenos inconscientes concomitantes. Por exemplo, nunca passou por isso não, de começa, você está aqui assistindo uma aula que é muito chata, aí daqui a pouco você está assim. Aí daqui a pouco você está imaginando um Cheetos gigante que está perseguindo. Aí vem alguma fantasia muito doida. Todo mundo já passou por isso, não já? Quem não passou está mentindo. Ou então nunca percebeu. Ou então você está aqui, você abaixa a cabeça na hora, dá uma dormida. Aí na hora que você dorme, vê um bocado de sono doido. Quando você acorda assim, olha minha Nossa Senhora. Se vence todinho, o que é que foi isso? Saravá, meu pai. Rachei muito roteiro. Mas dessa forma que falou, eles parecem estarem correlacionados. Não, correlacionados. Mas o Jung vê assim, porque quando ele fala das funções endopsíquicas, ele não coloca tão dessa forma. Isso no fenômeno do abaixamento do nível mental. Basta a consciência. Ele vai meio que entrando no nível inconsciente, tipo, ele coloca a memória como mais superficial, fantasias, aí depois
esqueci até. É porque esse esquema é relativizado por ele também. Nesse próprio texto ele relativiza esse esquema. Esse abaixamento de nível mental tem uma relação só com o consciente pessoal, Pode ter. Mas aí você precisa ter uma perda de energia bem mais intensa para ativar regressivamente imagens primordiais. Mas pode, depende também da sua permeabilidade a isso. Então, isso que eu falei não são categorias que colocam como fixas? Não, nesse mesmo texto ele relativiza um pouco isso, que é um esquema didático. Ele já está apresentando isso na palestra. Sempre que você vai dar uma palestra, você tem que dar alguma aliviada para a pessoa, só que ele alivia e em seguida ele acosta. Mas especificamente nisso, você tem qualquer abaixamento de nível, você dorme, você sonha. Lembra depois você não lembra. Hã? Aí você fala besteira. Isso aí tem gente que filma. Tem gente que não pode filmar, gente, é feio. Assim, eticamente é equivocado, né? Platão já dizia isso, eles foram lá para o simpósio, ele falou, pessoal, a gente vai começar a beber isso de filosofia, desliguem os celulares, porque não é bom e belo filmar o colega bêbado discutindo filosofia. Não é errado, é errado. Eu tô até postando no Facebook. Foi, postei isso mesmo, porque é errado. Platão já colocava isso, bebeu não filma, entendeu? Desliga os celulares, não mostra a pessoa depois, é constrangedor. Né? Não faça isso, gente. A pessoa bebeu. É por isso que Deus inventou a amnésia alcoólica. Vocês pensam que sem motivo? Tudo tem motivo na sua vida. Entendeu? Bebeu, besteira. Se for dirigir, não seja filmado. Se for beber. A bebida também é um abaixamento do nível mental, assim. É isso, né? Então, e é interessante porque o Janet ele vai considerar a histeria como uma desordem realmente psicogênica. Ele dá um passo adiante com relação ao Charcot. E a histeria, ela... O Charcot também acreditava nisso. Se não era orgânico. Não, tinha que ter um negócio, uma disposição orgânica. Eu continuava acreditando. Tinha que ter uma como é que ele chamava? Diastenia estéril. Tinha que ter uma lesão neurodinâmica. Tinha que ter uma parada aí que era... Eu não conseguia contar. O Charcot já falava do trauma também. Quando você tinha essa disposição, vinha o trauma ou o medo, e aí você entrava no estado hipnótico e levava a paralisia. Mas essa disposição era um efeito de uma disposição orgânica. Ele era orgânico. Mas ele não conseguia cortar o cérebro da pessoa e falar Não conseguia não. Como que ele não chegou à conclusão de que era possível? Porque o Charcot era um homem no tempo dele. E tem determinados horizontes intelectuais que você não consegue ultrapassar. Como teve um Charcot e um Pierre Janet, eu ia conseguir ultrapassar. Talvez se não tivesse, ele não conseguiria. É isso que eu estou tentando mostrar. Certo. Retrospectivamente, mas como essas pessoas não perceberam isso? É óbvio, né? É evidente, esse pessoal era muito idiota, tem coisa que alguém faz. Mas na época não era, entendeu? Ideias novas têm uma resistência, é um negócio complicado, tem toda uma, para usar a expressão do Mark Bloch, toda uma mentalidade coletiva ali que limita a sua possibilidade, né, de achar determinadas coisas. O abaixamento do nível mental todo esse esquema do Pierre Janet, que é psicogênico e psicodinâmico, foi utilizado pelo Jung na tese dele. Você tem o Janet e o Fournois, certo? Fournois vem já. Tem um texto meu que está num dos livros que eu lancei no meu e-book sobre a depressão, que eu aponto a relação dessa coisa do abaixamento do nível mental com a depressão. Então, se vocês tiverem interesse, podem ver. E o Janet foi uma das duas bases conceituais para esse trabalho, além do Bloiler. O Bloiler também foi uma base conceitual importante em vários aspectos.
Foi o Pierre Janet e o Flor Noir. Sendo que o Flor Noir talvez tenha sido até um pouco mais importante em virtude da temática, que eram os fenômenos ditos ocultos, né? Que ele estudou a prima dele, Helene Reisbach, né? Que incorporava 3 espíritos. Né? Aí o Jung ainda deu um livro de espiritismo para ela, não ficou pensando em incorporar mais. Né? Aí piorou a situação da bichinha. Né? E ela começou a dizer que era a reencarnação daquela espírita lá e não sei o que, até que teve uma hora que cortou, parou. Então, voltando para o campo da psiquiatria, eu já falei aqui, até aqui, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o curso do negócio? O que é que eu estou fazendo aqui? Dá para entender? Eu não estou pegando a biografia do livro, estou pegando a teoria e eu estou vendo onde é que as coisas se aproximam, se afastam, onde é que vem isso, onde é que vem aquilo. Dá para sacar? Sim? Beleza? Está tranquilo, está favorável? Ok.